Advogado Cliente, reforçando o compromisso do Grupo JML de levar até você conteúdo de qualidade e sempre atualizado, recebemos hoje para um bate-papo muito especial e importante sobre a Lei 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações e Contratos, o nosso parceiro, professor Edgar Guimarães. Muito obrigada por aceitar nosso convite, pela sua disponibilidade. É um grande prazer poder falar sobre esse assunto tão importante com você, doutor. Muito obrigado, eu que agradeço. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês nesta tarde e dizer da minha preocupação em nós procurarmos esquecer o passado da 8666 e tentarmos interpretar a nova lei da melhor forma possível para que ela possa efetivamente produzir bons resultados para a administração pública brasileira. Doutor Edgar, quais foram as principais alterações promovidas pela Lei 14.133 em relação à atuação do assessor jurídico? Essa é uma questão também muito interessante. É preciso aqui, em primeiro lugar, nós enfatizarmos que o advogado público ele ganhou um papel de destaque na nova lei. E, sobretudo, em razão das atribuições a ele endereçadas, a ele outorgadas pela nova Lei 14.133. E nesse cenário, nós precisamos aqui dizer a todos vocês o seguinte: a nova lei, o legislador de 2021, melhor dizendo, preocupado com o efetivo controle das contratações públicas, e aqui eu falo em contratações públicas no sentido amplo, ou seja, não só as contratações públicas decorrentes de processo licitatório, mas também as contratações públicas decorrentes de dispensa e inexigibilidade de licitação. O legislador de 2021, preocupado com o efetivo controle destas contratações públicas, ele criou na nova lei linhas de defesa. E estas linhas de defesa, elas têm uma atuação específica no exercício deste controle das contratações públicas. E uma das linhas de defesa criadas pelo legislador de 2021 é integrada pela assessoria jurídica da entidade promotora da licitação ou da contratação direta. Então, em primeiro lugar, é preciso destacar este papel do advogado público por ele integrar esta segunda linha de controle. É preciso ainda enfatizar aqui e deixar registrado a todos vocês que, diferentemente da 8666, em que a assessoria jurídica ela se limitava tão somente à análise e aprovação das minutas dos editais, contratos, acordos, convênios e outros ajustes da administração pública, diferentemente, portanto, desta regra da 8666, na nova lei, o advogado público ele deve receber, depois de concluída a fase preparatória de toda e qualquer contratação, com ou sem licitação, depois de concluída, portanto, a fase preparatória de toda e qualquer contratação, o advogado público deve receber o processo e compete a ele analisar o processo, com o perdão da expressão, de cabo a rabo, desde o ato inaugural da fase preparatória até aquele momento em que o advogado público recebe o processo. Ele tem por dever, portanto, ele tem um aumento significativo da sua atribuição, no sentido de que ele tem que analisar o processo como um todo, desde o ato inaugural até aquele momento. E é evidente que é preciso aqui enfatizar dois aspectos muito importantes a respeito do advogado público no exercício deste controle. Em razão da gestão de competências que está prevista lá no artigo 7º e 8º da Lei 14.133, este controle de legalidade, este controle prévio de legalidade que o advogado público deve exercer, ele deve se limitar efetivamente a quê? As questões estritamente de legalidade. Ele vai analisar o processo como um todo e vai verificar
se todos os atos praticados até aquele momento estão de acordo com a lei, de acordo com o ordenamento jurídico. Este é o primeiro ponto a destacar para todos vocês. O segundo ponto: quem é que pode efetivamente realizar este controle de legalidade prévio? A lei diz lá que é a assessoria jurídica, mas nós poderíamos cogitar de um agente ocupante tão somente de um cargo comissionado exercer efetivamente esse controle prévio de legalidade? Penso que não. Pela seguinte razão: em primeiro lugar, pelas disposições lá relativas à gestão de competências a que me referi, que estão lá nos artigos 7º e 8º da nova lei, todas as atribuições, todos os atos a serem praticados no âmbito desta nova lei devem ser atos praticados preferencialmente por servidor público ou empregado público. E nós todos sabemos que servidor público, ou empregado público, é aquele agente público que é investido nesses cargos por meio de concurso prévio de provas ou de provas e títulos. E por conta disto, eu já afastaria de imediato a atuação daquela pessoa que ocupa tão somente um cargo de livre nomeação e livre exoneração, que é um cargo comissionado. E também argumento esta minha tese no sentido de que aquele que ocupa um cargo apenas e tão somente de comissão, cargo em comissão, ou seja, um cargo de livre nomeação e de livre exoneração, é incontestável que esta pessoa ela está muito mais suscetível a pressões políticas, a pressões dos seus chefes, das suas autoridades superiores. E por conta disto, é também um motivo de que eu sustento que este controle prévio de legalidade não deve ser exercido por aquele que detém tão somente um cargo em comissão. E para finalizar aqui esta pergunta, eu insisto num ponto que há muito tempo eu defendo. É preciso que os advogados públicos, aqueles ocupantes de cargos ou empregos públicos, atuem com absoluta independência e autonomia, para que efetivamente este controle de legalidade das contratações públicas possa ser realizado de forma material, concreta e eficaz. É esta a minha posição com relação a isto.